Olha aí, ó. Vamos? Todas de uma vez. Está vendo como foi só, gente? Glória a Deus, é sobre isso, não. É sobre contar as bênçãos, contar a proteção, independente do momento, da circunstância, independente se não aconteceu ainda conforme seus olhos projetaram e prospectaram para acontecer. A fé é o fruto daquilo que a gente não se vê. E a fé, ela não sente, ela simplesmente sabe. Eu vou falar de novo e você aprende isso de uma vez por toda. A fé não sente, a fé não tem sentimento, a fé sabe. Glória a coisa que move o coração de Deus é a minha fé e a glória sua fé. Glória a Deus. Aleluia. Nossas vidas. Livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 8. Mateus 12, do versículo 1 ao versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhes: eis que teu discípulo faz o que não é lícito a fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: não tens lido o que Davi fez quando teve fome? Ele e os seus que ali estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, não lhe era lícito a comer. Mateus 12. Nem aos que estavam ali era lícito comer, muito menos aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Aleluia. Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenaria os inocentes, porque o Filho do Homem até no sábado é Senhor. E o que está do seu lado aí falando assim: o Filho do Homem até no sábado é Senhor. Agora eu te convido a fechar teus olhos. Naquele momento você é o Espírito Santo. É um momento que eu te peço com muito amor. Começa a pedir agora o Espírito Santo de Deus. Tirar do seu coração e da sua mente tudo aquilo que não vem dele. E não importa o que está do seu lado, agora você é Deus, agora você é o Espírito Santo. Tem muita coisa que Deus vai entregar aqui essa noite, mas só vai entregar para aqueles que estiverem ligados, que estiverem conectados, céus e terra. Esqueceram? Pois eu lembro, uma vez que céus e terra está conectado, aquilo que ser firmado na terra vai ser firmado no céu. Aquilo que não for permitido na terra não será permitido no céu. Então peça agora para o Espírito Santo vir, ter liberdade no nosso meio. Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Não há outro igual a ti, Jesus, eu não vou ver nada. Pode passar céus e terra, Jesus. Pode passar as estações que passam, que vierem, vento, chuva, e a tua palavra permanece, Jesus. O teu amor é inigualável, Jesus. A obra que o Senhor fez na cruz, podemos passar uma eternidade, Jesus, e nada pagará aquilo que o Senhor fez na cruz. Nós sabemos que nós não merecemos, que sem ti nós não somos nada. Nós somos uma poeira jogada ao vento, Jesus. E é nesse lugar que nós queremos estar, Pai, totalmente dependente de ti. Sabemos que da sua matemática é totalmente inversa, Jesus. Quanto mais nós descemos, mais você traz na nossa vida. Então eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, nos esconde debaixo das tuas asas, amado. Porque enquanto nós estivermos escondidos debaixo das tuas asas, o Senhor fará no nosso meio. O Senhor fará na tua igreja, o Senhor fará em nossas vidas. E eu sei que tem pessoas aqui nessa noite, Deus, que vêm esperando ouvir uma palavra tua, uma palavra do teu coração. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, fala plenamente a tua casa essa noite, amado. Que não seja o teu servo falando, mas que seja o teu Espírito falando na igreja.
Esse momento eu coloco totalmente disponível a Ti, Jesus. E o Senhor faça essa noite como o Senhor quer, não como nós queremos. Que as coisas aconteçam essa noite como o Senhor quer e como o Senhor planejou. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse livro de Mateus, eu amo muito esse evangelho, porque se você ler ele do começo ao fim, é milagre em cima de milagre. Na verdade, o livro de Mateus pudesse esmiuçar cada milagre que Jesus fez, eu acho que a gente teria que carregar pelo menos um best-seller aí, uma enciclopédia. Porque assim, o livro de Mateus tenta resumir tanto o que Jesus fez, que eles seguem falando. E Jesus curou o leproso, e Jesus curou o paralítico. Aí sempre no final de algum capítulo teve assim, e outros tantos milagres Jesus fez. Porque foi tanta coisa que Jesus fez de bom, de maravilhoso no tempo dele, que de fato, se fosse escrever cada milagre que Jesus fez, não daria conta. Então, nos primeiros capítulos, se nós voltarmos um pouquinho, os primeiros capítulos do livro de Mateus, nós vamos ver logo no capítulo 13, quando Jesus se encontra com João, o Batista, e Jesus ali, ele é batizado. Logo em seguida nós conhecemos a história. Jesus é levado então ao deserto pelo próprio Espírito Santo. Ali foi o processo que Jesus precisava passar para ser aprovado. Porque não se esqueça, por mais que Jesus, sendo Deus, estava na terra, o processo de Jesus não foi como Deus, foi como homem. E isso nós temos que entender nas nossas vidas. Por mais que nós somos filhos de Deus, separados por Deus, o nosso processo na terra é como homem e não como filho de Deus. Então se segue, Jesus então passa 40 dias, 40 dias no deserto, e ali começa o start do ministério de Jesus. Jesus segue, chama os seus discípulos, e nós chegamos então no capítulo 11, que é nessa situação, onde, se eu posso falar assim, alguns vão entender, Jesus era o que havia de melhor no momento na internet da época. Todo mundo buscava Jesus no Instagram, Facebook, Twitter, o que se imaginasse em redes sociais se existisse no tempo, Jesus ia ser pesquisado. Google então nem se fala. Então ele era um novo. Tudo aquilo que existia na teoria, nos livros da lei, ele veio como forma prática. E isso abalou muitas coisas. Então assim, nessa situação de Jesus, quando ele estava no sábado junto com os seus discípulos, e existiam fariseus ali o perseguindo, vendo de longe, e percebe que ele entra numa seara no dia do sábado, onde os discípulos têm fome, e aqueles discípulos começam a comer. Primeiro, a atitude dos fariseus é ok, eu não vou te apontar o dedo, mas eu vou colocar a batata quente na sua mão, Jesus, vamos lá. É lícito fazer isso no sábado? E Jesus muito sabiamente conduz a situação, mostra para ele por que ele é Jesus, e ele termina, porque o Filho do Homem até o sábado é o Senhor. Aleluia. Então, essa fala de Jesus causou um rebuliço muito grande, porque veja só, por onde Jesus passava, quando as pessoas davam testemunho de Jesus, os fariseus ouviam, eles tinham um tipo de receptividade, causavam um tipo de revolta, mas quando eles mesmos ouviam da boca do próprio Cristo, aí era diferente. Aí era como pegar eles e dar uma surra de cansação. Era complicado ouvir Jesus, porque, amados, tem algo pior para a gente como ser humano. A gente sabe que existem lacunas nas nossas vidas, existe debilidade nas nossas vidas, e a gente ouviu a verdade. Quem já ouviu aquela expressão verdade dói, né? Então eu imagino que era mais ou menos isso que os fariseus sentiam. Não admitiam, mas sabia que aquilo que eles estavam vendo na prática sobre Jesus era a verdade nua e crua de tudo aquilo que eles estavam acostumados a viver e a compartilhar os seus feitos e as suas justiças. Mas é interessante que quando Jesus fala assim, o Filho do Homem, até do sábado é Senhor, ele dá uma expressão de estender
Até o que? É ir, é encontrar. E algo me chama a atenção dentro desse versículo, é o seguinte: nós temos uma mania, muitas vezes, de delimitar uma ação de Deus, uma ação de Jesus, daquilo que nós buscamos. Certas vezes nós achamos que Jesus pode ir até um nível, mas o ciclo de pessoas que nós andamos, e nós somos a representatividade das 5 pessoas que nos rodeiam, muitas das vezes nós vamos recebendo dardos de um, dardos de outro, e naquilo nós vamos nos perdendo, e nós começamos a colocar em xeque. Muitas das vezes, será que vai acontecer? A gente muitas vezes, para esconder a nossa dúvida se Deus pode realizar então, ou não, a gente começa falando assim: será, Deus, que eu mereço isso? Ô Deus, isso é tão difícil, será que vai acontecer? Mas, irmãos, no fundo do nosso coração, o Espírito Santo conhece o nosso coração. Ele sabe falando assim: será, Deus, que isso é capaz de realizar? Só que quando Jesus fala que o Filho do Homem até do sábado é Senhor, ele está falando para ele assim: filho, eu não tenho que nascer, eu estou colado contigo. Quando o sol nasce, eu estou colado contigo. Deus do seu levantar, eu te animo, eu estou te guardando, eu sou Davi, na sexta nada muda, e no sábado eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo bom, porque o Filho do Homem até o sábado ele é Senhor. Nada muda. Eu não sei que limitações tem de repente colocado na tua mente que você ele é Senhor. Ele está dizendo bem assim para os fariseus: é porque eu mesmo sendo Deus, eu não deixo de ser quem eu sou por causa de uma lei, sendo que eu sou a lei. Amém. E como gerar essa experiência com Deus, com Jesus? É através do relacionamento da cultura com o Espírito Santo de Deus. Como ser cheio do Espírito Santo? É você ter um relacionamento com o Espírito Santo. O que faltava muito para os fariseus era o nível de religiosidade que eles viviam, mas não tinha experiência, não tinha contato, não tinha relacionamento. Quem lembra da mulher de Suém? Profeta Eliseu. Profeta Eliseu caminhava. Por que você fez isso comigo? Mas olha só, aquela mulher era rica, tinha posses, era casada, era bem-sucedida, era feliz, recebia um profeta na sua casa. Então assim, tudo na vida daquela mulher ia bem, só que ela conhecia o homem de Deus de ver. Precisava de algo mais profundo na vida dela. Precisava de quê? É isso. Deus foi necessário acontecer aquilo com o filho dela, para ela ver de perto o quão é bom e quão é agradável ter experiências com Deus. Amém. E o que falta hoje para a gente como igreja? É o mesmo João, o Batista, que celebrou Jesus ainda no ventre da mãe. Ele tinha um laço familiar, um laço de parentesco. Então João, o Batista, sabia que Jesus era o Salvador e viria para nos salvar. Só que é o seguinte: a partir do momento que João Batista se desconecta do relacionamento com Jesus, o discípulo fala assim: volta lá e pergunta para ele: você de fato é o que viria ou devemos esperar outro? Os discípulos veio para nos salvar? Ou é outro? E aí Jesus simplesmente fala assim: filhos, olha, e diga para João que cegos veem, coxos andam, leprosos são curados. E ele termina bem assim: felizes, Jesus, felizes são aqueles que não abandonaram a sua fé. De ver de volta, meu irmão, continue íntegro em Jesus.